neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem de tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Jesus é melhor sim que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens. Melhor que riquezas e posições. Melhor muito mais do que milhões. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é melhor que qualquer valor, amigo leal no prazer e na dor. Melhor do que tudo ele é pra mim, melhor que qualquer bom amigo, enfim. Pode ser um herói que troféus ganhou e louvor de todos tem. Melhor é vencer com meu Senhor, meu Jesus supremo bem. Jesus é mais puro que a linda flor. Jesus é melhor, sim, ele satisfaz.
Jesus é melhor, sim, Ele é amor, caminho, luz, verdade e paz. Pode ser riquezas, reinados bons, os amigos que o mundo dá. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o final. Ouvintes, nós estamos com fé para vencer. Em vossos lares, veículos, no trabalho, na cama da dor, do repouso, no campo, na cidade, em todos os lugares onde esta emissora pode alcançar e é sintonizada com este interesse, com este carinho que vocês têm para com ela, com essa emissora. Tem coisas que acontecem com a gente que não dá para explicar. As pessoas querem explicação, mas não tem jeito de dar. Alguém disse isso para o profeta: eu quero falar alguma coisa assim, assim, particular, e ele disse: olha, se eu for te explicar, eu só vou me afundando cada vez mais. E você não vai poder solucionar o problema, então você vai ficar culpado disso. Porque todo negócio, todo problema que você entra nele, espontaneamente, voluntariamente ou displicentemente, e não resolve, você fica culpado daquilo, você fica enredado com aquilo. Aquilo vai te afetar. Que tem coisas que acontecem com a gente que não dá para explicar, nem para si próprio. Porque parece que a explicação seria tudo para eles, mas não resolve. Não sentem alegria, vivem tristes, sem ter esperança de Deus. Isto quer dizer de ter Deus lhes abençoando, cuidando deles. Porque tem gente que pensa que o cuidado de Deus é só esse, é não deixar adoecer, não deixar acontecer mal algum, e nós ficarmos mais impacientes cada vez mais. O cuidado da mamãe, do papai, é assim com o filhinho? Não, tem horas que a coisa é azeda com o pai e com a mãe, não é? Tem que ser. A coisa não fica boa para aquelas bandas, não é? Mas ele está corrigindo, a mãe está corrigindo porque quer o bem. E oxalá que tudo nós tomássemos assim para o nosso bem, com Deus falando para a gente. Conta-se aquele caso do vaqueiro, o fazendeiro. Ele, naquele tempo, o fazendeiro é quem tirava leite, não é? Era o fazendeiro da botina chiadeira, suja de estrume e de gado. Hoje os nossos fazendeiros é humor, não é? São tudo de botina branca, não é? Botas brancas, roupa branca. Mas está certo. Então o pastor foi lá na fazenda, na sua sede, perto da cidade, e disse: meu irmão, você não vai na escola dominical, não vai na igreja, não comparece nem mesmo os domingos. Diz: eu tenho compromisso, eu tenho um fornecimento de leite e não posso de maneira alguma ir à igreja domingo de manhã.
Não posso, definitivamente, por causa dos meus compromissos. O pastor disse, olha, por que você não deixa um vaqueiro ir tirar o leite e você vai com sua família para a escola dominical? Ele disse, não, o gado acostumou com o meu cheiro, as vacas. As vacas diminuem o leite, me dá prejuízo, eu não posso. Pois bem, passado um tempo, o pastor vai no hospital, chega lá e encontra o irmão, uma das pernas apoiada para cima, o pé direito inchado, estrepou o pé. E aquilo infeccionou, inchou demais, está quase morrendo de tétano e coisa assim. O pastor orou com ele, deu aquela palavra de ânimo e disse, e como é que é, meu irmão? E as vacas lá, e o leite? Ele disse, pastor, sabe o que eu fiz? Eu dei minha roupa para o vaqueiro, então elas estão dando leite normalmente. Elas sentem o meu cheiro na roupa. O estepe deu jeito, né? Deu jeito para ele ir para o hospital. Agora, voluntariamente, não. Mas o que quer dizer isso? É que nós não entendemos, às vezes, as coisas. Paulo disse, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que amam o Senhor. Quem sabe você também está assim numa situação que não dá para explicar. E pensa que não tem Deus. Meus ouvintes, nós vamos lembrar de que o conhecimento é muito bom. Conhecer é uma necessidade de vida. E Deus deu o conhecimento como um meio de sobrevivência, principalmente o conhecimento do bem e do mal. Daquilo que causa maldição e daquilo que causa bênção, que atrai bênção. Ele chegou a dizer, através do profeta Oséias, que por falta de conhecimento o seu povo foi destruído. Agora, é certo, qualquer pessoa, qualquer cristão de espírito, entende que a falta do conhecimento que causa essa desgraça, a perdição, é a falta do conhecimento de Deus. Existe esse degrau na estatura do varão perfeito, retratada por São Pedro na sua segunda carta, capítulo 1, que é o terceiro degrau. Ele colocou fé embaixo, que é o fundamento, depois vem virtude, depois vem o conhecimento, a ciência de Deus. Daí então vem a temperança, a paciência, a piedade, o amor fraternal. Agora preste atenção como isso compõe de fato uma coisa substancial, um cristianismo substancial, verdadeiro. Para ser salvo não tem que ser ignorante, viver na miséria, ser paupérrimo, porque a salvação não se adquire através de pobreza nem tampouco de riqueza. Para ser perdido não tem que ser rico, não tem que ser doutor. Agora São Paulo afirma que poucos são sábios que serão salvos. Por quê? Porque eles têm aquilo como tudo, interpretam tudo, e só aquilo de acordo com o seu conhecimento intelectual. Esse conhecimento mata. Esse conhecimento que leva o homem a ser cético, ficar arranjando coisas, tabocas para Israel passar por cima, você vê que ridículo. Só para contrariar a Bíblia.
Israel passou por cima de Tabocas. O outro vem de lá e explica um fenômeno do Mar Vermelho, que em certa ocasião havia lá uma convulsão das águas e elas se repartiam, só para resistir à Bíblia, resistir a Deus. Quer dizer que foi só passar o último israelita, a convulsão do mar acabou. As tabocas quebraram, afundaram tudo, só suportou os 2 milhões de israelitas. E aquela sarça lá no deserto que Moisés viu, aquilo é uma folha, coisa e tal, que soltava um gás e que com o sol ela pegava fogo. Quer dizer, daquele fogo, daquela sarça, saiu uma voz, né, também. E tudo que falou se cumpriu depois, foi o que eu disse para um cético. Seja a folha, se Deus usou a sua natureza para fazer isso, que seja a folha, que seja o que foi, já que vocês querem assim. Mas note o fim da humanidade, veja a coisa como é que está aí. Veja como tudo que Deus falou para Moisés está acontecendo. A bênção e a maldição. Então há coisas que não se pode explicar, é claro. Elas têm que ser cridas. E milhões de anos para o mundo, essa coisa toda, tudo para resistir à Bíblia. Para resistir o Evangelho, para resistir à fé. E mesmo caminhando cada dia que passa para a miséria, para a desgraça, para a fome. O mundo está vendo que o seu meio é um fracasso. Ele vai na lua, ele desenvolve a informática desse jeito que nós estamos aí vendo, e a coisa só vai piorando. Que negócio é esse? Tem alguma coisa errada, não tem não? O Apocalipse está aí. Agora, o profeta desta era, ele nos faz lembrar, nós já ouvimos a história do galo no galinheiro. O Evangelho, a Bíblia toda é pregada dessa forma. Metáforas, parábolas. Agora ele vai falar sobre o canarim. Como é bom, eu gosto disso. Eu gosto do Evangelho pregado assim. E todo mundo devia gostar. O doutor, o cientista, o lavrador. Todo mundo entende. Todo mundo compreende. Todo mundo gosta. Todo mundo se alimenta. Porque houve um grande curador que inclusive desobedeceu o irmão Branham. Ele foi muito amigo do irmão Branham. Foi Osborne, filho do ministério do irmão Branham na cura divina, um homem de poder. Eu fico pensando, se nós tivéssemos um homem desse aqui no Brasil, como Osborne, T.L. Osborne foi usado por Deus, eu não sei o que seria. Fariam dele um Deus. Porque basta ter uma cabacinha de poder, já acha que tem um tambor. O povo, né? Joga em cima daquele homem um fanatismo terrível. Agora, Osborne fez milagres como o irmão Branham fez. Até perna mais curta cresceu na hora. Cego enxergou. E ele foi honesto. No seu livro Curar Enfermos e Expelir Demônios, disse: eu aprendi isso com o reverendo William Branham. Mas na mensagem, é sua vida digna do Evangelho, o irmão Branham disse para ele: Osborne, pare com isso. Pregue o Evangelho. Pare com esse movimento. Pare de crescer assim, de fama, de coisa, em outras palavras, né? Osborne não atendeu. Foi ele quem pregou no sepultamento do irmão Branham. Desobedecer ao profeta é desobedecer à boca de Deus. Pare com isso. Para com isso que leva o povo ao fanatismo, à idolatria. Deus não aceita ser idolatrado. Os apóstolos não são ídolos. Jesus não quer ser ídolo de ninguém. Pedro não aceitou Cornélio ajoelhar nos seus pés. Por que ter medo da palavra profeta? Ele prega de uma maneira tão simples, tão gostosa. Ele transmite a coisa para grandes e pequenos. O nosso tempo não permite, mas vamos ver alguma coisinha sobre o canarinho. Agora é sobre o canarinho. O canarinho, é importante esse canarinho. Preste bem atenção da história do canarinho. O canarinho inteligente, veja. Que bem irá o seu conhecimento lhe fazer? Irmão, todo conhecimento que nós possamos acumular, que bem isso faz? Nós somos 6 pés de terra.
Nós todos estamos morrendo às polegadas e aos minutos. Our knowledge means nothing. Nosso conhecimento não significa nada. Him. Nós desejamos conhecê-lo, But they do that. porém eles fazem isso. I was remarking some time ago about a certain little canary. Como eu estava comentando há algum tempo atrás acerca de um certo canarinho. All the knowledge that needs to be known. E ele pensava que ele sabia todo o conhecimento que necessita ser conhecido. So much that he could tell all the rest of the canaries about the human being. E conhecia tanto que ele podia dizer a todo o restante dos canários acerca dos seres humanos. Then he begins to speak about the human being. You know all about it. Assim ele voa para a parte de cima na sua gaiola e começa a falar a respeito do ser humano, como ele conhecia tudo acerca deles. A professor from Purdue walked up and began to speak some high, polished words to him. E subitamente um professor de Purdue veio e começou a falar algumas palavras altamente polidas para ele. And the little fellow batted his eyes and turned his head. E o pequeno companheiro piscou seus olhos e virou a cabeça. He had eyes, he could see the professor. Agora, ele tinha olhos, ele podia ver o professor. He had ears, he could hear him. Ele tinha ouvidos, ele podia ouvi-lo. But of course he didn't know what he was talking about. Porém, naturalmente, ele não sabia o que ele estava falando. Why? He's got a canary brain. Por quê? Ele tem o cérebro de um canário. Bird brain. That's all he's... Ele é somente um cérebro de pássaro. É só isso que ele tem. He hasn't got a human brain, so he can't think like human beings. Ele não tem um cérebro humano, de forma que ele não pode pensar como seres humanos. Neither can a human being think like God. E nem pode ser humano pensar como Deus. Human. All the worldly knowledge is no more than a canary brain. Você é um humano e todo conhecimento mundano não é mais do que um cérebro de canário. All you do, you just hurt yourself with it. Tudo que você faça, você somente fere a si mesmo com isso. Agora vejamos isto com humildade. Tudo que você faz baseado nisto, você fere a si próprio com isto. Até mesmo os aviões, toda a descoberta, destroem a si próprio. Tudo que você faz prejudica a si mesmo. O homem faz coisas bonitas, necessárias. É como um antibiótico, não é? Que coisa, que descoberta tremenda. Lá se vão os efeitos colaterais, as contraindicações e assim por diante. Meus ouvintes, vamos terminar nisto. Na verdade, a Bíblia está certa. Vamos ter mais conhecimento da verdade, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, disse Jesus Cristo. Agora, conheça a verdade para o seu bem eterno, não somente bem aqui, que passa. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, por esta verdade tão tremenda que você acabou de ver. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão frágil sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão
segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei. Mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E ao voltares esses céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo para onde eu goze teu eterno amor. Em presença está de Cristo, ver-lhe o rosto, que prazer. Quando enfim em pleno gozo poderei pra sempre o ver, face a face eu hei de vê-lo, quando vier em glória e luz. Face a face na sua glória hei de ver ao meu Jesus. Oh, que encanto estar com Cristo, onde já não há mais dor, livre de todo perigo, abrigado em seu amor. Face a face, que alegria há de ser viver assim, vendo o rosto tão querido de quem padeceu por mim. Face a face eu hei de vê-lo, quando vier em glória e luz. Face a face na sua glória hei de ver